Olá, queridos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E o tema da nossa aula é continentes e ilhas. Bem, o que são continentes? Continentes são as terras imersas, ou seja, as terras que estão acima do nível do mar. E essas terras imersas, elas estão divididas em 6 continentes, que é a América, que é o nosso, a África, a Europa, a Ásia, a Oceania e a Antártida, que é considerada hoje um continente. Você pode perceber nessa imagem que está aí, né, de acordo com a legenda aí, os 6 continentes, ok? Então vamos lá. E essa divisão em continentes, ela foi efetivada, ela foi criada considerando os critérios históricos, além dos critérios culturais, econômicos e políticos. Por isso que ela é chamada divisão política, né? A divisão política, ela divide o planisfério, o mapa-mundi, em 6 continentes, né? E cada continente abriga um aspecto particular, um aspecto diferente dos outros, um aspecto físico diferente, um clima diferente, um relevo diferente, né? A vegetação, que é muito variada. Então, olha só, não é apenas os aspectos físicos que fazem essa diferença. Por exemplo, a economia. Os aspectos econômicos, se a gente comparar, por exemplo, a Europa com a África, é totalmente diferente, né? Os aspectos sociais, né? Então, entre esses continentes, nós temos muitas disparidades, muitas diferenças, além de muitas desigualdades, principalmente econômica e social. Ok? Bem, então vamos lá. Primeiro continente é o nosso, a América. A América, que está representada aí neste mapa aí dessa página, ele é o segundo mais extenso, né? Ele é o segundo mais extenso, porém, no sentido norte e sul, ele é o mais extenso. Ele vai desde o Polo Norte, né? Desde o Círculo Polar Ártico, desculpa, até as proximidades do Círculo Polar Antártico, né? Ele compreende, né, o extremo norte, ou seja, desde o extremo norte do Canadá e da ilha da Groenlândia até o sul do Chile e da Argentina, né? Além de ser o segundo, como eu já disse, o segundo maior dos continentes em extensão territorial. E ele é dividido em 3 grandes, né, em 3 porções territoriais, né, em 3 subdivisões. A primeira, ao norte, 2 blocos, né, continentais, a primeira ao norte, que é chamado de América do Norte, o segundo grande bloco continental ao sul, que é chamado de América do Sul. Eles estão ligados por esse istmo aí em vermelho, que é um istmo, é uma pequena faixa de terra que liga dois continentes, né, 2 porções continentais, esse istmo, mais essa parte em laranja, que são várias e várias e várias ilhas, é o Caribe, né? Então, esse istmo mais as ilhas, eles são chamados de América Central. É por isso que a América Central está dividida em América Central continental, que é o istmo em vermelho, e a América Central insular, que são as ilhas. Ok? Então, a distribuição geográfica está da seguinte forma: América do Norte, Central e do Sul. As 3 Américas. Ok? Segundo continente, a África. A África, ela se destaca aí, né, nesse mapa aí dessa página, com o maior número de países. É o segundo mais populoso do planeta, para trás apenas da Ásia, né? A urbanização, né, para você ter uma ideia, ela está num ritmo extremamente avançado. E aí, nessas áreas urbanas, a gente tem os maiores problemas sociais devido ao crescimento da pobreza, da fome, principalmente no continente africano. No continente africano, você tem aquela parte lá em laranja, lá em cima, né, é a região mais pobre, considerada a região mais pobre do planeta, que é chamado do chifre da África. São 5 países, que é a Eritreia, Djibouti, a Somália, e a Etiópia e o Quênia. São os 5 países que compõem aí o chifre da África, né?
mas também existem grandes áreas urbanas com mais de 10 milhões de habitantes, que é o Cairo, né, que é a capital do Egito, a capital da Nigéria, que é Lagos, né, e outra cidade como Kinshasa, desculpa, que é a capital do Congo, né, além de possuir várias riquezas minerais, ouro, diamante, né? O que acontece? Por que apesar de ter essa grande riqueza, a África não possui um grande desenvolvimento? Né? Por quê? Porque esses minérios, principalmente, eles são explorados principalmente pelos europeus, desde o seu passado colonial, né, até hoje pelas empresas estrangeiras, como as chinesas. Ok? Vamos lá. A Europa. A Europa é o continente, né, onde a maioria dos países apresenta um grande desenvolvimento econômico, além da excelente qualidade de vida, né, com destaque para o Reino Unido, a França e a Alemanha. Mas também há problemas sociais no continente, conflito entre os povos, diferentes culturas, religiões, etnias, né? Também tem pobreza lá. Hoje, né, existem vários altos índices de desemprego, né? E a Europa foi a grande colonizadora dos países da América e da África e de parte da Ásia também, né? E a partir dessa colonização, a partir da Europa, ela vai espalhar os seus valores, né? A sua língua, o seu modo de vida, né? E a partir desse processo de colonização, né, da maior parte do mundo, ok? Vamos lá. Outro é a Ásia. A Ásia é o maior continente em extensão territorial, além de ter a maior parte da população, cerca de 60% da população de todo o planeta está concentrado lá. Por exemplo, eles têm a China. A China tem a maior população mundial, que tem aproximadamente 1.300 e poucos milhões de habitantes, né? E a Índia, que tem a segunda maior população, é 1.200 e poucos milhões de habitantes hoje. Ok? A economia da Ásia ela é diversificada, né? Os países como o Japão, Coreia do Sul, eles apresentam um grande desenvolvimento, né, industrial, mas outros, como o Paquistão, Índia, Bangladesh, eles apresentam grandes problemas sociais. Aí na Ásia que está o Oriente Médio, que é o maior produtor de petróleo, né, do mundo. 50% das reservas está aí, que se concentra aí no Oriente Médio, né? E aí a Ásia ela é característica por apresentar várias etnias e religiões. A Oceania. A Oceania é chamada de novíssimo continente, enquanto que a América é chamada de novo continente, novo mundo, novo continente, a Oceania é chamada de novíssimo continente. Ela é formada por 3 grandes países, né? A Austrália, que é o maior deles, vocês podem perceber aí nesse mapa, né? A Nova Zelândia, lá embaixo, né? Que também é uma grande ilha, né? Algumas 2 maiores aí, né? Tem 2 ilhas e outras menores, né? E Papua Nova Guiné também, que é a metade de uma ilha, divide a metade com a Indonésia, a metade é Papua Nova Guiné. Então, a metade pertence à Ásia, a metade pertence à Oceania dessa ilha. A metade que pertence à Ásia é a Indonésia e a outra metade pertence à Oceania, que é Papua Nova Guiné, né? Há 2 países aí da Oceania têm um padrão de vida e desenvolvimento econômico e social elevadíssimo, que é a Austrália e a Nova Zelândia, né? Os outros são considerados em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, né? E já a sua economia é baseada na agricultura, na pesca e no turismo. E por último, a Antártida. A Antártida está localizada na região mais fria do planeta, né? E esse continente encontra-se sobre uma enorme camada de gelo com espessura média de 2 quilômetros, né? E aí na Antártida está concentrada cerca de 70% de toda a água doce do planeta, para você ter uma ideia, né? E por causa desse clima rigoroso, a Antártida não tem uma população fixa,
E as pessoas que transitam lá são cientistas, turistas, que visitam aí essa parte do planeta, né, em um determinado período, por exemplo, no verão. Né? No continente existem várias e várias estações de pesquisa, são as bases científicas de diversos países. Nós, por exemplo, o Brasil, ele tem uma base de pesquisa, uma base científica aí na Antártida. Ok, queridos? Vamos lá. Ilhas e arquipélago. Arquipélago é um conjunto de ilhas, né? As ilhas são porções de terras imersas, cercadas pelas águas, né? De oceano, do mar, do rio ou de um lago. E elas podem ser pequenas e grandes dimensões. E o arquipélago, como eu falei, é um conjunto de ilhas. Aí nessa foto você está vendo o arquipélago de Abrolhos, né? Que é na Bahia, e que é formado por, se você conferir, aí você vai perceber as 5 ilhas que formam o arquipélago de Abrolhos. Ilhas continentais e ilhas oceânicas. As ilhas elas podem ser continentais quando elas se localizam próximo à costa, próximo a um continente, né? E de acordo com as pesquisas científicas, em outra parte, né, do tempo, alguma parte do tempo elas eram integrantes desse continente, elas foram se afastando devido ao movimento das placas tectônicas, né? O exemplo disso é a ilha de Santa Catarina, né? A ilha de Santa Catarina, onde está a cidade de Florianópolis, né? As ilhas, essas são as ilhas continentais. Já as ilhas oceânicas é quando não tem nenhuma ligação com os continentes, né? Elas estão no meio do mar, né? E elas são de 2 espécies. É o atol, que são as ilhas coralinas formadas por corais, e as ilhas vulcânicas, quando há no fundo do oceano, né, a submersão, a emersão da lava vulcânica, né, e ela vai se solidificar e vai formar, né, aí uma pequena ilha, né? E aí até se tornar uma grande ilha. As ilhas oceânicas elas estão em alto mar, né? Não tem nenhuma ligação com o continente, elas fazem parte do relevo submarino, né? E aí elas são consideradas também parte de um continente, né, do qual elas estão mais próximas. Ok, queridos? Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado. Beijo no coração. Fiquem com Deus.